Voltamos, porque o Instagram não acaba com a gente, não. Rapaz, minha internet de boa, tava tudo bem. Tava tudo de boa aqui. A internet de repente caiu. Aí eu botei no. Vai lá. Thaisa, chama aí, minha irmã, que eu tô sem saber aqui te chamar. Não tá me ouvindo? Quem é que não tá me ouvindo? Thaisa? Oi, tá ouvindo? Tô. Beleza. Vamos adiantar, né? Eu tava aqui Vamos. nos comentários, vou até mandar aqui para ela, a menina a Denise, né? Eu queria pegar aqui o comentário da Denise. Gente, voltamos. Cadê vocês? Vamos lá. Eu estava no comentário da Denise, que eu vou falar muito rapidamente. Ela falou: no Brasil, o empreendedorismo está muito ligado a empreender para sobreviver e não por oportunidade de negócio. E isso faz toda a diferença no impacto social. E aí, da mesma forma, eu tinha comentado com vocês que eu ia falar sobre a cilada que estava sendo o afroempreendedorismo, que a pandemia revelou, né? Por quê? Eu já digo para vocês adiantado, que para mim a questão do que está sendo chamado de empreendedorismo é o que mais pode chegar perto dessa consciência de amor político, dessa rachadura na estrutura. Se a gente entender que é uma parada de raça primeiro, coletividade, comunidade. E tem esse lado também do empreendedorismo. Primeiro que é, antes era empresário e empresária, né? O pequeno empresário, o microempresário, as pequenas empresas. De repente, quando as pessoas pretas começam a entender que elas precisam ser donas dos seus próprios negócios, e também, como a Denise falou, começa a surgir uma necessidade de sobreviver, porque às vezes a pessoa preta fica durante muito tempo sem emprego, e aí ela vai aventurar naquilo que ela tem habilidade e potencialidade. Aí começam a chamar essas pessoas de empreendedores, como se empreendedor, colocando num patamar abaixo daquele que é o empresário. O empresário, pensem no empresário e pensem no empreendedor, no afroempreendedor, né? O que é que o imaginário coletivo vem na mente das pessoas, né? Coloca na mente das pessoas. E aí eu costumo tratar as minhas irmãs tal, como empresárias, né? E não como empreendedoras, porque eu acho que a gente tem que pautar isso como uma questão de autonomeação. Apesar de que empresário também é um termo que a gente que está dentro dessa estrutura, né? Mas por falta de uma outra palavra, é para dizer assim, por que a gente está sendo chamado de afroempreendedor e não de empresário preto, né? Do ramo que tem entendido essa questão de construir, produzir e vender as nossas coisas, né? Mas é mais nesse sentido, mas ainda não seria o ideal se a gente for pensar numa perspectiva afrocêntrica, né? A gente precisaria de mais autonomia para nomear os nossos próprios negócios e para nomear como a gente se vê dentro dos nossos próprios negócios, certo? Focando para a gente não se perder. Então, quando chega a pandemia, o que a pandemia revela? A pessoa não pode mais sair para vender, a pessoa tem que se adaptar toda a uma estrutura de delivery e tal. As pessoas param de comprar, vão parar de comprar bijuterias, brincos, roupas, não, porque o foco é comida, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte: a gente não tem terra. E essa é uma parada que eu estava discutindo, não lembro com quem foi. Não sei se foi com. Ah, não, foi no nosso grupo.
A gente estava discutindo o que é isso. A gente não tem terra, a gente não tem território, né? Como, por exemplo, os indígenas conseguem ter uma clareza, digamos assim, né? Que vê essa questão da educação escolar indígena a partir do território. Os quilombolas conseguem ter algo mais expressivo. Alguém até comentou aqui que esse negócio da educação escolar quilombola é só na lei, é só no papel, a gente sabe também. Mas se conseguiu fazer com que, por exemplo, hoje se tenha pelo menos esse reconhecimento de que é possível você ter uma escola quilombola, por exemplo. O que não acontece com a escola preta, entendeu? Então, tudo por causa do território. Vem muito pela questão do território. Então, o território é muito importante. Né? Território e terra é muito importante. Então, a gente não tem, por exemplo, a gente fica na pandemia à mercê, novamente, desse sistema estrutural, porque a gente, por exemplo, a gente não tem uma estrutura de moradia onde a gente possa ter terra para plantar os nossos próprios alimentos. Né? A gente não tem como se organizar numa rede de apoio para que os nossos não passem fome. Aí eu estou falando de uma questão estrutural. Obviamente que cada um tem suas redes de apoio, famílias, amigos, né? Nós já provamos, inclusive através da rede social, que funciona quando a gente quer se unir, quer se juntar, funciona, a gente consegue, a gente pode. Mas isso precisa ser feito num nível de império. Que isso fique para gerações e gerações e gerações, que a gente não precise ficar numa pendenga. Sempre no discurso da dor. Sempre no discurso da dor, sempre no discurso da dor, sempre no discurso da dor. Porque não é sobre o que o outro faz de nós, né? É sobre quem nós somos. E todo povo tem isso. Né? É a partir de si, é a partir de você. E aí tem uma coisa no texto do Renato Nogueira, que é um questionamento que vem, que eu acho, se eu não me engano, é um questionamento que vem a partir da leitura dele do Maleficate Achante, ou é o próprio Maleficate Achante que faz esse questionamento, que é: o que faríamos se não existisse o racismo? Se não existissem pessoas brancas. Será que ter boneca preta é só porque tem o racismo e a gente tem que enfrentar o racismo? Será que aprender sobre África é só porque tem o racismo e a gente tem que enfrentar o racismo? Será que tudo que a gente está pensando, fazendo, construindo numa perspectiva preta é só porque a gente tem que ter o selo antirracista? Então, se não existissem as pessoas brancas fazendo a manutenção do racismo, a gente não ia procurar aprender e exaltar tudo isso? Seria de que forma, né? Tudo isso seria de uma forma muito natural. O foco seria seríamos nós. O foco seríamos nós, porque a gente ia aprender a se amar primeiro, a se escolher primeiro. Tudo que a gente fosse escolher, comprar ou se basear seria sempre nos nossos semelhantes, no nosso povo. E isso seria muito natural. Mas numa questão racista, a gente tem que dar resposta para o racismo, a gente tem que dar resposta para o branco. E a afrocentricidade não vem dar resposta para ninguém. Ela não está se preocupando com isso. O sistema branco quer ficar aí fazendo o que ele quer fazer, faça. Você quer seguir a branquitude, você quer seguir a perspectiva eurocêntrica, vá lá. Mas deixa a gente em paz com a nossa afrocentricidade, sacou? A gente tem direito a escolher uma outra perspectiva política, de vida, espiritual, familiar, enfim. Eu quero comentar mais algumas coisas aqui de comentários, aí a gente volta para a educação. O André foi falando que a Globo nunca ia falar sobre Garvey, obviamente que não. E Garvey provou que é possível a gente ter esse amor político, porque inclusive ele teve essa empresa de navio, né, onde ele ia levar os africanos de volta e existia algo organizado. Não era esse negócio que ele ia botar os pretos no navio, levar para a África, chegar lá ver o que ia fazer, não. Garvey, ele era organizado. Ele já sabia que iria se construir uma nova nação na Libéria. Ele já tinha contatos com africanos pan-africanistas. Né? Então não é esse sonhozinho que vocês veem por aí, vocês precisam estudar. Vou dar um livro aqui de referência, que é esse aqui, Procure por Mim na Tempestade, né? Vocês vão ver o que incrível, né? Esse homem, fora outros, né? Raça em primeiro lugar, Sueli,
E aí o Rofi comentando, né, sobre a escola, que ele trabalha que ele fez estágio, né, que ele faz estágio 95% dos pretos, e ele fica observando a conduta dos educadores, né? Na maioria são esses concursados que estão nas escolas públicas, esses professores e professoras são pessoas brancas, né? Recentemente eu fui na escola em que não tinha uma preta, a diretora era preta, a diretora é preta, mas só tinha uma auxiliar que era preta, tinha uma professora tem uma professora que é negra parda, né? Mas as outras todas brancas, né? A Isis comenta que uma professora mandou o filho dela assistir BBB, porque tinha muita representatividade do BBB, muita coisa interessante sobre discriminação, né? Já falei. Jonatas, como sempre, né? Coloca a criança para se matar em nome de ser amada pelo branco. E temos a Ah, sim, Sheila tá falando sobre isso também, a questão de ensinar aos brancos. Gente, a gente não tem que ensinar nada pro branco. A gente tem que educar os brancos, né? Eles têm todas as oportunidades para aprender sobre branquitude, branqueamento e como eles nascem já com uma lógica racista intrínseca no próprio DNA deles. Se vocês acreditam que existe memória genética para o povo preto, que existe uma ancestralidade que nos comanda, que nos protege, que faz com que a gente se encante com o que é nosso, vocês acham que o branco de hoje mantém a questão racista a partir de quê? Eles também têm ancestralidade que opera na memória genética deles. Entendeu? Que faz com que facilmente ele se mantenha naquela estrutura de atitudes, né, e de escolhas de vida para manter essa estrutura e que seja tão difícil para eles entender, né, o que a gente está dizendo. E aí fica num ataque chamando a gente racista reverso, de mimimi, nananana. Temos a obrigação de nos amar, tipo a música. Exatamente. E a gente perde tempo e não constrói os nossos próprios caminhos, né? André aqui falou. Então, esse negócio da educação antirracista, como a professora Thaisa estava falando, tem isso. As pessoas vão ter práticas positivas, legais, excelentes, dentro de uma perspectiva racial, né? Que o foco não é acabar com o racismo, de fato, na prática. Você está dizendo que o foco é ser contra o que o racismo diz. Mas você está sendo só contra o que o racismo diz. Só ser contra o que o racismo diz não é acabar com o racismo. Logo, não é uma luta antirracista. Quando você está criando boneca preta, jogos pretos, fazendo um planejamento ensinando sobre África, você está focando, você está partindo, né, da identidade, ancestralidade do povo preto, né? Aí como é que você justifica isso e coloca como justificativa por que o racismo? Então, é só por causa do racismo, não é porque a criança é preta e logo ela sendo preta, ela tem que ter coisas de preto. E ela tem que aprender sobre preto. Porque todo povo entende isso. E o racismo disse que a gente não podia entender que era assim, né? Então, esse deve ser o entendimento para nós, né? Essa é a escolha que nós fizemos, né? Tem pessoas que não vão fazer essa escolha. E isso perpassa também sobre a linguagem, né? Sobre quando a gente descobre, quando a gente aprende a nomear as nossas coisas, como eu nomeio, né, os nossos homens e mulheres memórias de acordo com a autodenominação deles, de acordo com o povo de cada um. E não o nome que o francês deu, que todo mundo fica usando para chamar os contadores de histórias, né? Pretos e africanos, que inclusive é um nome altamente negativo para nós, né? Então, essa é a questão do afrocentrar, né? Pensar que o foco, você está partindo de você. Se você quer fortalecer a identidade e a autoestima da criança, não é necessariamente para que ela enfrente o racismo. Primeiro, ela precisa enfrentar, entre aspas, algo dentro dela. Que é saber quem ela se construir. Como é que a criança já e o jovem já vai ter uma dimensão do que é acabar com o outro, né? Digamos assim, porque o racismo é operado a partir de sujeitos, né? Então não é uma grande porta que o racismo é uma grande porta que a gente vai dar o culpa, não. E aí eles não perderem os privilégios deles.
Porque existe uma questão de reparação aí, gente. Você precisa entender. Não vai chegar nessa florzinha aí em que todo mundo vai se amar, vai ser lindo e maravilhoso, porque existe uma questão que está totalmente disparate, ó. Eles precisam pagar o que eles nos devem. Precisa haver uma reparação e eles vão ter que perder em algum momento. Vocês ficam com esse negócio cristão, frufru, que todo mundo vai se amar, que os brancos vão amar os pretos vão amar os brancos, e tudo bem, massa, todo mundo vai comer, ter 3, 4, 5 refeições no dia, todo mundo vai ter carro, todo mundo vai ter casa. E beleza, isso não existe. Isso não existe. Eles precisam pagar o que nos devem. E quem vão pagar são os sujeitos que estão mantendo isso aí. Isso é uma questão, gente, tão lógica na minha cabeça, sabe? Então, assim, eu não quero acordar todos os dias e pensar que eu tenho que dar resposta pro branco. E pensar que eu tenho que derrubar o racismo. Eu quero acordar e construir o meu império, que eu vou deixar para as minhas crianças. Quem estiver na minha frente de branco vai ser levado pela ventania que habita o meu corpo. Sacou? Então, eu não quero ter que me preocupar com isso, né? E aí, a Carol vai perguntar pra gente aqui. Aí você fica tanto falando, né? Gente, racismo, fala tanto de racismo, fala tanto de racismo, fala tanto de branco. Enfim, que eles amam, né? Eles continuam ficando no centro. Eles continuam sendo a norma. Eles continuam sendo o foco. Olha só que armadilha. Mais uma vez, né? Aí Carol pergunta pra gente, não sei se a Carol tá aí. Meninas, vocês poderiam falar como é possível ter práticas afrocêntricas, afrocentradas em uma escola tradicional? Acho que o problema não é nem ser tradicional em si, né? Deixa eu ver se Carol já voltou. Eu mandei para ela que a gente voltou, mas deve ter se ocupado. Depois eu vou falar com ela que eu respondi, que a gente respondeu a pergunta. Thay, você responde para mim, meu amor? Vou beber um pouquinho de água. Ah, olha aí, ó. Rapaz, o que é conexão ancestral africana? A gente falou, ela apareceu. Então, né? Deixa eu olhar aqui qual é a pergunta exatamente que ela fez, né? Como é possível ter práticas afrocentradas em escola tradicional? Eu acho que o primeiro elemento é ter alguém que tem disposição para isso. Mas entendendo que existe uma prática tradicional e que a base filosófica é tradicional, depende também de qual a linha tradicional, né? Eu acho que vai ser difícil coexistir as duas coisas, né? Porque se é tradicional, e aí vamos pensar tradicional dentro da perspectiva eurocêntrica, né? Vamos pegar assim, um tradicional eurocêntrico, porque pode ser que seja um tradicional afrocêntrico, né? Pode ser. Mas pegando a norma do que é que a gente entende, né? Como pedagogia tradicional, como educação tradicional, eu acho que são coisas que elas dificilmente elas vão coexistir. Por quê? Porque a própria narrativa tradicional é uma narrativa que amarra. Porque até as próprias práticas antirracistas, elas têm dificuldades de serem desenvolvidas no espaço tradicional, né? Elas têm, mesmo assim, pronto, massa, né? O tradicional comum. Mesmo as práticas antirracistas, vamos dizer assim, são essas práticas de enfrentamento ao racismo, nananã. Mesmo a educação dentro de uma perspectiva afro-brasileira, que tem leis sobre ela tem dificuldade de existir. Ela fica limitada na dança, na capoeira, no acarajé. Ela vai ficar aí, no máximo, na perspectiva afro-brasileira. Então, a perspectiva afrocêntrica, eu acredito que vai ter muita dificuldade num espaço que seja de fato tradicional. Por exemplo, sei lá, vou pegar uma escola grande daqui de Salvador que é tradicional, Antônio Vieira. Uma escola de base filosófica católica com currículo hegemônico eurocêntrico. Por mais que a professora tenha uma prática afrocêntrica, que ela se identifique como professora afrocêntrica, que ela viva na vida dela, ela vai ser barrada na escola. A gente teve recentemente, aqui ano passado, não vai nem longe, que não era nem afrocêntrica, que era uma professora de base antirracista. Uma colega nossa aqui de Salvador, numa escola particular, e que, dentro de uma prática antirracista, ela foi questionada por uma literatura que ela utilizou. Então, uma escola tradicional,
por mais que tenha pessoas que tenham esse compromisso, sempre vai ter situações, seja por parte de quem gerencia essa escola, seja por parte das famílias que estão nessa escola. Porque a escola que ela é tradicional é porque se ela continua, se a gente tem a educação já passou por tantas coisas, mas se a gente ainda tem escolas que se mantêm numa base tradicional e continuam existindo, é porque existem famílias que acreditam nesse projeto. E essas famílias, se a escola não impedir, a família que está lá vai impedir, que foi o que aconteceu com essa professora. E olhe que não era uma perspectiva afrocêntrica. É uma perspectiva, vamos dizer assim, dentro de uma discussão antirracista. E a gente tem também, dentro até da perspectiva afro-brasileira, que em algum momento depois a gente vai falar sobre isso também, né? Em essas dimensões da educação para relações étnico-raciais no Brasil, acho que é importante a gente entender, né, o que é cada coisa, mais para frente, não hoje, mas depois a gente vai fazer alguma conversa sobre isso, ou escrever algo a partir desse lugar, porque é importante diferenciar cada uma dessas abordagens e o que é que caracteriza elas. Muita gente tem muitas dúvidas, mesmo a gente fazendo toda essa discussão aqui para vocês entenderem algumas coisas, a gente sabe que ainda vai ter confusão rolando por aí. Então, eu acho difícil. Pensando em escola pública, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade como professor. Porque mesmo que a escola pública ela está vinculada a um sistema que ele é dentro de um currículo hegemônico, eurocêntrico, mas a gente, né, falando do meu lugar, por exemplo, de professora, eu consigo ter mais liberdade para operar na minha sala como eu quero. Então, eu não vou ter um dono da escola para poder estar ali apertando minha mente, segurando o que eu vou trabalhar. E se eu tiver uma família que venha questionar, como eu, Thaisa, trabalho tudo muito fundamentado e construindo junto com a diretora, a coordenadora, eu já tive uma situação que foi a única nessa minha vida aqui na rede de Salvador. Eu fui questionada por uma mãe por uma coisa que não tinha nada a ver. E ali, a diretora conhecia meu trabalho, a coordenadora conhecia meu trabalho, então elas fizeram enfrentamento junto comigo. Né? A gente vai ter famílias, principalmente por conta do fundamentalismo, por uma série de questões das famílias que estão na escola pública, a gente pode ter algum questionamento, mas a gente consegue ter mais liberdade do que nesses espaços escolares efetivamente tradicionais e que se orgulham de ser tradicionais. Porque a gente tem, inclusive, na narrativa da Rede Municipal de Salvador, a Rede Municipal de Salvador não diz que é tradicional, não. A Rede Municipal de Salvador diz que é construtivista, que trabalha na perspectiva da história e da cultura, da valorização interétnica. Está tudo lá no site da Secretaria de Educação. Pode ver. Educação interétnica. Está lá um monte de coisa falando sobre raça, sobre... Está lá. Salvador não é tradicional. A educação de Salvador é educação interétnica, construtivista, todas essas coisas modernas aí que a gente vai falar. Mas a gente sabe que no frigir dos ovos, na realidade, não é exatamente assim. Mas a gente tem mais liberdade nesse espaço, né, da rede municipal. Acaba tendo uma estadual também, né, na escola pública, a gente consegue ter uma relação diferente, porque não tem uma relação de cliente como tem na escola privada. Então, a gente consegue fazer algumas rasuras, vamos dizer assim, né, romper algumas coisas e construir algumas práticas a partir das crianças e a partir das famílias. Porque para a gente construir algumas práticas afrocêntricas na escola, é importante também que se tenha atenção, a gente não constrói só com a criança. É essencial que a gente traga a família. É essencial que a família entenda o que está sendo feito. Porque aquela criança vai ficar comigo nos anos iniciais, no máximo 5 anos. Mas ela vai estar com a família dela para a vida toda. Então, eu tenho crianças que eu já não trabalho mais com essas crianças e que eu tenho as famílias recorrendo a mim e ainda tentando, na medida delas, colocar em prática aquilo que elas aprenderam com as crianças delas e comigo, porque não foi só comigo que elas aprenderam. Mas é algo que precisa ser muito maior do que somente uma ação na sala de aula. É uma ação que precisa pensar toda a estrutura de ensino. Né? Por isso que volta e meia eu falo, não adianta só você fazer atividade na sua sala de aula se você trata seu professor da mesma forma que o branco trata. Não adianta. Porque você está simplesmente apenas
verdade. Se você tem uma estrutura escolar que reproduz o que o branco faz na escola dele, você não mudou nada. Você só está pintando a sua narrativa. Mas você está operando na mesma lógica do sistema. Então, não adianta só eu ter uma atividade pontual na sala de aula. Eu preciso pensar toda a estrutura do meu espaço. Eu preciso pensar a estrutura do sistema. Como eu me relaciono com o sistema? Carol falou aqui, né? Nos Estados Unidos existem escolas essencialmente afrocêntricas em oposição às escolas tradicionais. Aqui no Brasil não temos, exatamente, a gente não tem ainda, né, que fique muito nítido isso, a gente não tem escola afrocêntrica no Brasil. Não. A gente tem escolas que têm algumas práticas, algumas ações educativas nesse sentido. A gente tem professoras e professores que nos seus lugares, né, seja escola privada ou seja escola pública, constrói ações, experiências afrocêntricas, mas a gente não tem nenhuma escola que seja afrocêntrica. Por quê? Porque eu não estou falando de atividade de sala de aula. Eu estou falando de estrutura escolar. De discutir planejamento, mas não só de discutir planejamento, de discutir a relação que eu tenho com o meu profissional, que eu tenho com a minha família. Qual é a relação? Qual é o meu público? Então, tem uma série de elementos que a gente precisa pensar para poder a gente entender essa perspectiva de educação, né? Então, eu falei demais, depois eu falo mais, pode ir. Eu falei demais, mas depois eu falo mais. Eu queria só complementar isso que você falou aí, né? Tipo, é como eu trato meu professor, como eu trato a minha equipe, qual é o meu objetivo mesmo, né? Com essa escola e como eu trato casos de racismo na minha escola. Essa também é uma questão. Então, nós não temos, né? Porque, como a Thaisa falou, não é só sobre discurso e sobre práticas relacionadas a questões raciais, tá? Inclusive, enfim. Aí tem um comentário aqui que é da Caroline. Ela falou, eu não fiz aquele copy e cola aqui no meu Word, né? Aí acabou que eu perdi a primeira parte. Mas eu lembro em resumo. Para complementar um pouquinho, eu fui uma professora, né, que só trabalhei com práticas afrocêntricas, não só com práticas afrocêntricas, mas, tipo assim, sempre, né, trabalhei com práticas afrocêntricas, mesmo sem saber que era afrocêntrica, quando eu nem sabia, né, desde sempre. Porque eu sempre fiz escolhas de trabalhar em escolas de bairro quando meu sonho sempre foi trabalhar em escola pública. Eu trabalhei em escola pública como construtora de projetos, né, como voluntária, mas nunca fui, né, professada nem renda nessas coisas. Então, trabalhei sempre em escola particular, mas sempre em escolas pequenas de bairro, onde a grande maioria das crianças sempre foram pretas, né, sempre trabalhei. Então, quando eu fiz assim, né, era para dizer que é uma luta, né, é sempre uma luta, você sempre é a maluca, você sempre é só você que pensa de preto, nananã. E aí eu tive até uma sorte, eu posso dizer assim, né, de trabalhar em escolas em que as pessoas tinham esses comentários assim, mas as pessoas não me perturbavam, não. Né? As pessoas deixavam eu fazer o meu trabalho, né? E foi assim, né, que eu fui vendo como é que essas crianças me respondiam, né? Em sua maioria, sempre crianças pretas. Engraçado que eu fui ter muitas crianças brancas, né, muitos anos depois em outra escola. Mas em uma escola que eu trabalhei em Jequié, né, que tinham muitas crianças brancas, e uma escola que eu trabalhei na Pituba, né, onde eu passei por uma situação de racismo, onde eu via outras pessoas passarem por situações de racismo, né, e eu pedi demissão, fui embora, pedi demissão por conta disso, né. Mas sempre uma luta. Nessas escolas que eu trabalhei, que eram escolas de rico, vamos dizer assim, né? Que a gente fala assim, né? Escola de rico que só tem branco. Eu não fazia questão nenhuma de trabalhar as minhas coisas, as nossas coisas, né? Porque
O branco, a criança branca, o jovem branco, o adulto branco, precisa aprender sobre branquitude. Né? Não adianta uma ilusão de que ela vai aprender sobre questões raciais, sobre preto, e de repente toda a lógica em que ela vive na família dela, você vai acabar, porque você é a do azul da heroína, e vai criar crianças brancas antirracistas. Né? Você vai passar por essa criança apenas um ano, né? Essa criança está convivendo dentro de todo um sistema ali muito forte, que aqui também está para a criança preta, só que a criança preta ela está vendo você uma igual a ela, como ela vê a família dela, entende? A criança preta ela vai ser sempre atravessada por questionamentos através do racismo também. A criança branca não, a criança branca está muito de boa, muito bem, obrigada. Não que eu não ache que as crianças brancas têm que aprender, elas têm que aprender, só que para a questão do antirracismo, para uma questão de estrutura, de questões significativas, né? É preciso entender o que é ser uma criança branca, né? E aí, enquanto criança, você não vai trazer um peso para essa criança. Mas, se a gente tem crianças de 3 anos que são capazes de olhar para a cara de uma criança preta e dizer, não vou brincar com você porque você é preta, e depois ela chegar para a professora e dizer, eu sou branca e ela é preta, e é isso, tipo assim, é isso mesmo, entendeu? Então, como é que você trabalha com essa criança que você está chamando de criança, coitadinha, nanana? Então, não existe uma fórmula pronta, né? Mas é preciso que esses indivíduos cresçam entendendo que eles são indivíduos brancos e que pessoas brancas têm um histórico. Que se a sua intenção se você se preocupa em educar crianças brancas, estou falando porque a Tami até comentou isso aqui, né? Como é que essa criança vai pensar, né? Quando ela for adulta, nessa questão estrutural, se ela não entender ela no mundo, de onde ela veio, quem ela é, enquanto criança branca, e não ficar aprendendo sobre criança preta como se aprender sobre a criança preta, a África, não fosse fazer com que ela deixasse de ser quem ela é. Não vai, né? Mas voltando para as nossas crianças, porque é o que me importa, não tem nada a ver com a criança do povo dos outros. Eu acho que a gente tem que levar as nossas práticas afrocêntricas. Concordo com o que Thaisa falou, né? Vejo que na escola pública é menos doloroso, digamos assim, porque você vai ter, enquanto concursado, enquanto reda aí, né, uma condição melhor para peitar isso, digamos assim, né? Também estou falando de quem não está na rede, tá? Carol, inclusive, é da rede e ela pode falar até melhor, e Thaisa também pode falar até melhor. Mas eu digo, gente, que para mim é muito melhor estar brigando ali dentro, né? Numa escola pública, onde estão de fato as crianças que eu quero atingir, sabe? Eu prefiro brigar lá dentro do que ir para uma Antônio Vieira da vida e ficar brigando, entendeu? Ou uma escola particular, e eu mesmo já estou traumatizada, enfim, não quero saber de escola, porque eu não acredito, enfim, eu acredito na escola pública, mas não acredito mais em escola particular. E vocês estão dizendo aí que a gente vai ter nossas escolas, que a gente vai ter nossas escolas, vai ter nossas escolas? Ai, não vou nem contar nada para vocês. Caroline, eu quero saber como é que a gente vai ter as nossas escolas, né? Como é que vai ser isso? Porque se a gente for ter uma escola particular, né? Se não for uma escola comunitária, se tiver que ser uma escola particular, onde a gente tem que estar submissa a todas as leis educacionais desse país, né? Enfim, precisamos pensar nisso aí, ok? Vamos lá. Eu não vou falar muito não, que eu tô desesperançada, então eu não quero desesperançar vocês. Cadê a Eurace? Eu também lembro de Eurace. Uma questão importante também é a gente entender que a gente precisa construir planejamento, né? Quando a gente pensa em educação e quando a gente pensa em liberdade das pessoas pretas, a gente precisa pensar também em planejamento. E aí eu sempre digo que eu tenho um planejamento a curto prazo, que é da necessidade e da urgência, que é eu sou professora na escola pública e a curto prazo eu preciso oferecer para as minhas crianças o que elas não vão ter em nenhum outro lugar. Né? Então, a curto prazo, o que eu posso fazer a curto prazo, da urgência, da necessidade imediata, é trabalhar dentro de uma perspectiva afrocêntrica para que essas crianças
elas possam ter uma outra perspectiva. Por quê? Porque elas têm direito. Elas têm direito ao passado, elas têm direito ao presente e elas têm direito ao futuro. Aquilo que Nini falou, né? Do porquê que a gente ensina sobre tais questões. Não é para combater o que o outro faz. É porque cada pessoa preta tem direito ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro. Então, como é que a pessoa vai compreender essa dimensão? Como é que ela vai construir esse entendimento? Como é que ela vai construir esse auto-amor político? Né? O termo que o Nini usou. A partir do seu processo de poder ser um agente autoconsciente da própria história. Porque se ela não tem a capacidade de ser agente, se ela não conhece a sua história, ela não vai ter capacidade de ser agente. Ela não vai ter capacidade de se localizar a partir da própria história, dos próprios interesses. Então, o principal ponto de partida para nós duas e para outras pessoas que trabalham dentro dessa linha não é o outro. É aquele sujeito que a gente trabalha. É a nossa família, né? Eu vou dizer, por que eu ensino essas coisas para Zion? É para Zion combater o racismo? Não, Zion sabe identificar racismo, inclusive. Com 6 anos de idade, coisa que eu não sabia. Mas ele é ensinado sobre todas as coisas, não é para ele combater o racismo, é para ele saber quem ele é e onde ele quer chegar. É para ele saber qual a responsabilidade dele dentro da comunidade. Então, é para ele poder ser um agente autoconsciente da história dele e da história do povo. Né? Então, o que eu faço, o que a gente faz com as nossas crianças é nesse sentido, porque, de uma forma ou de outra, todo o povo prepara as suas crianças. Prepara as suas crianças. Então, a gente precisa preparar as nossas. A gente não pode continuar pedindo, pare de nos matar, porque eles não vão parar. Nos ame, clemência. Que nossas crianças entendam que elas são. É um direito delas. É um direito delas ter essa educação. É um direito. Por nascimento, por ancestralidade, é um direito. Né? É um direito dela se vincular a uma perspectiva de educação que enxerga a humanidade dela. Não uma perspectiva de educação que está dentro de um projeto de fracasso. Então, é sempre nesse sentido do direito dela construir a identidade dela a partir de um outro lugar, que é o próprio interesse, que é a própria história. E que é a responsabilidade, porque a responsabilidade ela está atravessada nessa perspectiva de educação. Porque essa perspectiva de educação, ela vai, acima de tudo, buscar pensar sobre a comunidade. A comunidade, a família, a responsabilidade coletiva, o elemento de a gente pensar a resolução dos nossos próprios problemas, da gente criar as nossas próprias instituições. E quando a gente está falando de instituição, não está falando só de escola, a gente está falando de, dentro de um bairro, quais são todas as instituições que são importantes para a manutenção da nossa vida, né? Se a gente for pensar no espaço micro. Então, é uma perspectiva do nosso direito a gente ter esse conhecimento, da gente pensar sobre a nossa vida, da gente construir o nosso caminho a partir dos nossos próprios valores e não do que as outras pessoas dizem sobre nós ou fazem contra nós. Então, é uma parada, né, muito mais complexa do que pensar apenas no outro. Porque se você continua pensando no outro, você continua deslocado. A gente não é segredo para ninguém que a gente se aproveita disso. E é atravessado pelo deslocamento. Mas, se a gente continuar dando a centralidade para o outro, a gente não vai sair desse lugar. Fale, Nini. E o outro se aproveita disso, porque assim o racismo hoje tem se alimentado disso também. Né? A gente percebe que o racismo vai se alimentando desse próprio movimento que se diz, né, antirracista. E aí, quando você diz, a gente tem nossas próprias coisas, nossas escolas, mas que lembre que o Maléfica Achante vai trazer um apelo da afrocentricidade ser uma perspectiva de vida. Então, não adianta você montar uma escola que você vai levantar uma bandeira, né, afrocentrada nessa escola, se você opera a sua escola numa visão racista também, brancocêntrica, eurocêntrica, né? E vai estar afrocentrada só no discurso. Então, o que está atrás é isso. Precisa pensar nas relações pessoais também.
Então, a minha empresa é afrocêntrica agora, porque eu só tenho coisa de preto. Sim, mas como é as relações dentro da sua empresa, né? Ah, então eu vou chamar de quê? Aí, vamos dizer assim, porque o povo gosta de respostas prontas, né? E a gente tem que dar. Parece Né? oráculo, é Então, tipo oráculo. assim, ah, mas então se não é antirracista, aí amanhã eu já vou chamar de afrocêntrico também. Também não é assim. Também não é assim, porque existe todo um caminho, né, de construção. A gente tem maneiras de falar sobre o nosso trabalho, de apresentar e de falar, né, que vão comunicar muito mais verdade do que a gente querer estar dentro de uma modinha de hashtag, né? Então, se eu abro, ainda que eu não tenha um conhecimento, que eu não consiga operar dentro de uma perspectiva afrocêntrica, esteja ainda aprendendo, né, eu estou construindo elementos de representatividade. Eu estou construindo elementos e vendendo produtos, construindo produtos e vendendo produtos, e ofertando formações e ofertando uma educação que digam para as crianças quem elas são, que traga fortalecimento da identidade preta, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui uma bonequinha, papapá, nananã, e eu digo, olha, um brinquedo, né, que vai trazer representatividade, apesar dessa palavra representatividade tá bem, né, manjada, mas que vai trazer para essas crianças, para essa criança preta, uma referência de se ver e se pensar a partir daquilo. Porque não é só o se ver, que é o problema da representatividade, né? Representatividade estética. Não é só o se ver e acabou. Que aí entra a questão do integracionismo também. A gente tem ensinado as nossas crianças a se amar, se gostar, papapá, papapá, mas a não romper com o sistema. A amar o mundo branco, a amar os brancos, né? A estar convivendo com essas pessoas que limitam as nossas crianças, que nos limitam, né? A estar nesses meios. Então, eu tenho uma boneca, eu tenho um livro, eu tenho de representatividade negra, de que diga para essas crianças quem elas são e que elas precisam escolher os seus iguais. Então, se ela vai pensar no brinquedo e na boneca, precisa ser a referência, precisa ser ela. Então, é um brinquedo de referência preta. Né? É um brinquedo que fortalece a identidade preta. Sabe? É uma literatura de referência preta, uma literatura negra, uma literatura que traga referência positiva para a criança preta. Não antirracista. Não antirracista. Né? Enfim, nessa, fazendo essa reflexão. Então, a Caroline Cunha está dizendo que tem um projeto, eu perdi a mensagem dela, que ela disse até o nome, com 6 educadoras pretas, que traz a questão do antirracismo, um projeto que traz o termo, né, de antirracista, tal, para escolas estaduais, né? E aí ela fala que 2 são mulheres que trabalham com perspectiva afrocêntrica. E aí ela fala, nessa condição, nosso papel é fazer a disputa de narrativa e não perder esse espaço. O que vocês poderiam nos dizer, no caso, não perder o espaço da escola pública, né? Que a gente ainda pode entender como nosso, digamos assim, né? Não perder esse espaço. Isso é ainda um pensamento meu, né? Tem pessoas que já estão aqui também já perderam a esperança aí até na escola pública, né? Mas essa disputa de narrativa. Eu não consegui entender muito bem, Caroline, nessa condição nosso papel é fazer a disputa de narrativa. Disputa de que narrativa? Antirracista, afrocêntrica, eu não consegui entender muito bem. Você disse que as 6, que são 6, que o termo que está utilizando no projeto é antirracismo, e que 2 trabalham com perspectiva afrocêntrica. E vocês querem fazer uma disputa de narrativa dentro do espaço da escola pública? É isso? De qual narrativa? Dessa narrativa da educação afrocêntrica, antirracista, ou a narrativa Ou a narrativa dentro do projeto? Dentro do Dentro projeto. do projeto? Não sei, eu estou tentando. A Jonatas fez uma pergunta ótima. Uma escola afrocêntrica seria necessariamente uma escola segregada? O que vocês pensam?
Kiena, Eu respondi a ele aí no chat, na segundo os conversa. teóricos, as experiências educativas existentes fora do Brasil são escolha de famílias e crianças pretas. Tá, mas ele perguntou o que você pensa. Não saia pela tangente, não. Não, eu penso a Sabe? mesma coisa que ele. Porque, assim, eu não uso esse termo segregadas. Eu não uso esse termo, eu não adoto esse termo. Então, assim como os teóricos trazem as experiências, porque a gente, assim, como a gente falou que aqui não tem essa experiência essencialmente, né, afrocêntrica, então a gente vai ler como é que acontece nos outros lugares. Então, nas comunidades pretas fora do Brasil, como é que isso acontece? E como é que acontece? Acontece numa construção com famílias pretas e crianças pretas. Muitas dessas escolas, elas surgem como? A partir da mobilização das famílias. Então, mesmo depois, por exemplo, o contexto estadunidense é um contexto que teve escolas separadas, né? Vamos dizer assim, e que teve escolas separadas a partir de uma perspectiva de discriminação racial, né? Vamos fazer esse lugar. E aí, tanto Bell Hooks quanto Gloria Ledson-Willis, elas vão mostrar o quanto que essas escolas centradas, como o Jonathan disse aqui, né, centradas em pessoas pretas, centradas em famílias pretas, apesar de muitas narrativas contra esse processo, dentro de um contexto de discriminação, essas escolas elas eram muito melhores, né, porque elas eram centradas nessas famílias, nessas pessoas. Então, desde a década de 60, já existem essas iniciativas que, mesmo após o processo de lei que disse assim, não, pode misturar, pode integrar todo mundo na mesma escola, muitas comunidades quiseram manter-se dentro da perspectiva das escolas centradas nas próprias comunidades. E lá tinha uma questão de disputa de verba, porque algumas famílias iam para as escolas misturadas por conta da verba. Porque a escola centrada nas pessoas pretas, que eram públicas, eram escolas que não tinham verba. Então, essas escolas, às vezes, elas só recebiam verba quando elas passavam a ser escolas integradas. E aí, muitas famílias aceitavam ir para as escolas, aceitavam a integração, para que a escola pudesse ter verba, para que os professores pudessem fazer as coisas, mas os professores continuavam, em sua maioria, pretos. Quando as crianças têm que ir para escolas que os professores são maioria branca, isso também já vai ser alterado, porque essa criança vai sofrer uma série de situações. E aí as famílias vão fazer o quê lá na década de 70? Começar a reivindicar a partir de um movimento que já existia dessa discussão, não necessariamente com o termo afrocentricidade, mas já o pensamento já estava ali sendo construído pelos teóricos, né? Hakim Madhubuti, Moleta Santi, e uma série de figuras importantes da educação preta nos Estados Unidos, eles vão começar a construir essas escolas. Então, as famílias de cada comunidade vão começando a construir essas escolas, e aí, essas escolas, eles inclusive vão fazer análise, avaliações, em que eles vão demonstrar que as crianças que estão nas escolas pretas, elas vão ter um desenvolvimento cognitivo e um rendimento escolar superior, né? Superior tanto às escolas integradas, né? Às escolas integradas, né? Essas escolas integradas. Então, vai mostrar exatamente isso. E aí, essas escolas, elas começam a crescer mais e mais e mais. Depois, vocês podem me cobrar, porque eu tenho uma tabelinha com várias escolas, né? Afrocêntricas, que a gente pode pulsar o site dessas escolas para ver escolas no campo da ciência, da tecnologia, escolas com currículos diversos, né? E aí é bem interessante a gente ver como é que essas experiências acontecem para poder a gente entender qual é o diferencial, numa perspectiva que ela é essencialmente afrocêntrica. Então, a gente fica lendo muito esses artigos, pulsando os sites, para a gente entender qual é a lógica que é operada, né? Do porquê que é diferente, de como é diferente. Então, é uma escola, né? Resumindo, respondendo a Jonathan, é sim uma escola que vai ser centrada em famílias e pessoas pretas e que tem que ter uma estreita relação com essa comunidade, com essa família. Não é uma coisa que saiu só da cabeça de Thaís, Adnine e pronto. Não, ela é uma demanda, normalmente, né? Lá no contexto em que elas existem, elas são demandas da comunidade. Então, a partir daí, vai sendo estruturada
e as crianças vão tendo acesso a uma série de elementos que vão dar conta da vida delas. É isso aí. Aí eu pergunto, né? Vocês defenderiam escolas pretas no Brasil? Vocês defenderiam? Se a gente abrisse amanhã uma escola que só vai estudar crianças pretas, vocês vão defender? Fica a pergunta, né? Fica Aí a a gente tem, pergunta. porque tem Vamos lá. escola pan-americana, tem escola disso, tem escola daquilo. E por que não a escola de gente preta? E aí, nós temos aqui em Salvador uma escola que é na Ladeira do Gevelho da Federação, a Nabu, que é uma escola que é conhecida como uma escola de candomblé, né? O dono, atrás da escola tem um terreiro de candomblé, é Angola. E aí, todo mundo que vai estudar lá sabe que é uma escola onde tem essas questões relacionadas ao candomblé, que a família toda é de candomblé, que tem as coisas atrás da escola, nananã. E aí eu fui lá uma vez colocar currículo, né? Conversei com o dono, que é um senhor já, um mais velho, velhinho, né? Da comunidade. E as filhas ficam à frente, né? E aí ele disse pra mim, minha filha, aqui... Agora ele diz assim, minha filha, aqui todo mundo, qualquer um pode estudar. Mas quando vem matricular, a gente já diz logo que a gente é de candomblé. E que aqui na nossa escola não vai ter racismo religioso, né? Que a gente não quer saber. Tipo assim, bem incisivo, sabe? Tipo assim, nós não vamos tolerar. Então você já sabe. Se vier estudar aqui para cometer racismo religioso, na nossa escola a gente não quer, né? Então foi muito interessante aqui em Salvador essa escola, né? Inclusive ela é conhecida por ser uma escola de candomblé, né? Então, eu concordo com Thaisa, né? Perfeitamente. Para mim, não há outro ambiente mais saudável do que crianças pretas conviverem com crianças pretas e aprenderem com crianças pretas e profissionais pretos capacitados para tal, né? Numa relação numa relação de equipe, né? De funcionários, de tratamento, nananana, nessa nossa perspectiva Ubuntu, né, na nossa cosmologia e tal e tal. Vamos mudando esse sistema. Vamos mudar o sistema a gente não vai não, né? A gente não vai mudar o sistema não, a gente só vai fazer o nosso. É justamente isso que a gente está falando aqui. Nós não vamos mudar o sistema. O sistema ele vai continuar o mesmo. Só que a gente vai fazer o nosso, apesar desse sistema. Tudo é o apesar de, né? Eu não vou ficar me preocupando mais lá com o que querem fazer de mim. Né? Porque eu vou ter aqui as minhas escolas, eu vou ter aqui as minhas empresas, eu vou ter aqui, né, os meus mercados, digamos assim. Né? Gente, mas isso é um planejamento de longuíssimo prazo. Né? Aí tem uma pergunta da Denise que a gente vai perguntar aqui, né? O que é que a gente vai fazer até lá, então? Né? Nós estamos fazendo como os nossos ancestrais fizeram. A gente vai olhar para trás, ver o que cada um pôde fazer e o que cada um está podendo fazer hoje. Mas a gente precisa sempre pensar no passado para entender como é que a gente reformula hoje, como é que a gente revisa e edita hoje as nossas ações. Então a gente tem caído em um monte de ciladas, então a gente fez essa live para a gente entender isso. Vamos parar de cair em cilada, vamos construir a curto, médio e longo prazo. A longo prazo é isso, né? É eles lá e a gente cá. E de repente amanhã depois a gente está palho a palho com empresas multinacionais aí. Você tem capacidade de financiar, eu tenho capacidade de financiar aqui essa escola preta, eu tenho capacidade aqui de botar dinheiro aqui, eu tenho poder aqui de fala e de poder, né? Só que existe uma parada. Os mais velhos já dizem que o racismo não vai acabar, né? E que tem uma questão que é essa reparação histórica. O povo preto está cheio de demandas para lidar. O povo preto está cheio de problemas dentro das suas famílias. Está cheio de auto-ódio, está cheio de questões subjetivas para lidar. Por isso a gente está focando nas crianças. E aí a gente vê um bocado de gente preta, inclusive consciente, educando suas crianças para amar gente branca e para não separar, né? Porque separar é errado. Foi isso que o racismo ensinou pra gente. Separar é errado. A gente tem que deixar as crianças viverem tudo, conviver com tudo e papapá. Não é o conviver de que nunca vai conviver, não é isso, gente. Pelo amor de Deus.
Mas é conscientizar essa criança do que é dela, do que não é dela, do que ela tem que escolher, sacou? Mais uma vez, todo o povo faz isso. Todo o povo, só preto brasileiro que não cai na real. Vocês acreditam em financiamento coletivo preto para a viabilização das escolas pretas? Acreditar, eu acredito. Acreditar, eu acredito, né? E aí ela pergunta, né, o que fazer, já que a gente não tem, né? A intervenção de vocês na linha afrocêntrica é extremamente importante para as vidas e saúde mental de nossas crianças pretas. É isso, Denise. Eu acho que o que fazer é a gente pensar, né? Você, enquanto uma mulher preta aí dentro da questão da adoção, né? Do ponto de vista jurídico e tal, e você pensar, né? Como você pode operar a partir da sua família, coletivamente, comunitariamente, se essa for a sua escolha política, né? E assim, escola é uma parada que é difícil, né, velho? Porque as pessoas acham que tem que colocar o filho, a filha na melhor escola. A melhor escola é a mais cara, porque é lá que ele vai aprender. E aí é lá que ele vai viver, né? Digamos assim, as primeiras experiências racistas traumáticas da vida toda para ele, né? Eu fui uma criança dessa, né? E eu estudei, e eu trabalhei em escolas de pequeno porte, escolas de bairro, de pequeno porte, né? Com educação de qualidade, né? Com investimento de qualidade, onde a maioria das crianças eram pretas. Inclusive a escola que minha sobrinha estudou, né? E hoje uma mulher preta de 21 anos, muito bem, muito obrigada. A gente não precisou se desdobrar para botar ela em Antônio Vieira nenhum da vida, porque a gente queria dar melhor educação. E aí vocês pensam na melhor educação do ponto de vista cognitivo, mas vocês não entendem que o cognitivo depende praticamente totalmente dessa subjetividade da criança, da autoestima, da construção da identidade. Então ninguém vai entender, nenhuma criança vai entender que ela é capaz de ler, de escrever, de aprender, se ela não acredita nela mesma, se ela não tem auto-amor. Entende? E você sempre vai ficar brigando com a escola. Sempre brigando com a escola. Tem gente preta que nem briga mais, bota o filho e acha que ela desfaz o que a escola faz em casa e aí tá de boa. E aí tem que centrar a cabeça dessa criança nesse conflito, sacou? Então é complicado. É muito complicado, porque existe essa mentalidade de que a melhor escola é a escola mais cara. E aí tá seu filho estudando na escola de branco. E aí também um monte de gente preta acha isso muito maravilhoso, porque tem que ocupar os espaços e vai lá novamente nessa questão de ocupar os espaços, né? É complicado, acho que precisa de toda uma orientação, inclusive, né? Eu faço muitas orientações para amigas minhas que têm filhos e filhas, aonde colocar, né, e tal. Agora tem se falado muito, as minhas irmãs têm pedido muito essa questão do homeschool e tudo mais. Enfim, a gente tá pensando, tá construindo. Se seu filho ou sua filha já está numa escola desse nível, você vai precisar entender que você vai ter que todo dia desconstruir o que a escola está fazendo. Todo dia você vai ter que falar. Eu fui criada assim, né? Ia para a escola e todo dia minha mãe que me criou já dizia como é que eu tinha que responder ao racismo. E aí você vai ter que ensinar a sua criança a identificar o racismo, ensinar a responder, ensinar a superar para que ela fique acreditando nela mesma todo dia sendo massacrada na escola. Olha que doloroso, minha irmã, sacou? Olha que cruel, né? É a criança vir ao mundo e já, né, ter a consciência, a noção de que vai viver nessas questões todas, nesses caminhos todos, sacou? E aí, que fôlego essa família preta tem, né? Todo dia você vai ter que desconstruir. A escola faz você vai ter que fazer 1000 em cima. Para faz-se que a escola faz. E é difícil. Como é difícil, né? Então, coletivamente falando, né? Estruturalmente falando, é difícil. Porque pode até ser que tenha gente que consiga. Deixa eu ver se Caroline fazer a disputa da perspectiva dentro do projeto que tem esse nome de educação antirracista. A abrangência para toda a rede estadual. Fazer a disputa da perspectiva. Ela quer dizer assim, que acaba que as que são afrocêntricas, que se orientam pela perspectiva afrocêntrica, querem disputar esse nome, de não ser o nome educação antirracista, porque o que o projeto opera
Não é Não uma é? educação antirracista. Sim, Acho que eu Carolina, entendi eu isso. acho Como você ótimo. falta. Eu acho que tem que entrar na briga da disputa de narrativa, mas. Não, não, desculpa, eu vou refazer minha fala. Eu acho que tem que. Se elas são pretas, né? Tem que chamar para conversa. Ó, minha irmã, como você está aqui? Vamos conversar. Olha aqui. Vamos pensar isso aqui. Isso que a gente está fazendo aqui. Vocês precisam fazer com elas. Não sei se é você, se tá também e tal, né? Vê qual é a disponibilidade, vê qual é a abertura, né? Chega de mansinho, devagarzinho, pisando devagar, sacou? Come pelas beiradas e vai mostrando. Se são pessoas que realmente estão com boa vontade, se não amam o mundo branco, se não são integracionistas, né? Se vai ser fácil ou não, mas faz a disputa de narrativa, né? Mas precisa ver também até que ponto existe essa vontade. Porque tem gente preta, gente, que está do outro lado e tudo bem. A gente não vai salvar ninguém. Ou a gente não vai salvar todo mundo. Tem gente preta que escolheu estar lá. Não tem? A gente tem gente preta famosa que escolheu estar lá e que a gente sabe disso. E tudo bem, deixa lá. Aí vocês vão fazer os seus. Aí vocês rompem. Quem é afrocêntrica? Rompe e vai fazer o de vocês fora. Chama para conversa, chama para o diálogo, bate papo reto de mulher preta. Ó, o papo é esse aqui, esse. Agora tem que ir com. Esqueci o nome agora, mas tem que ir sabendo do que vai falar, sabendo do que está fazendo. Então, a gente precisa estudar. Precisa comprar livro, precisa ler sobre a afrocentricidade, precisa entender profundamente, de forma radical. Não é para a gente ficar lendo só a postagem de Nini, de Carol, de Thaisa, e amanhã, só porque Nini disse que é afrocêntrica, eu sou afrocêntrica. Não sou eu que estou dizendo. Eu tô dando aqui o caminho das predas, dos livros, das perspectivas, dos nomes. É Carlos, é Molefe Achante, é Mamazama, Nadove, né? O Carlos Muck vai falar de uma perspectiva racial bastante coerente, do racismo também bastante coerente, né? Marcos Garvey, a gente precisa pensar isso aí. Ler sobre o panafricanismo, né? O Kwame Nkrumah, que é o próprio que também pautava, falava, usava esse termo afrocentricidade antes do Molefe Achante sistematizar, já estava lá, né? Então, a gente precisa se apropriar, né, da nossa própria história através do que os nossos disseram e fizeram, os nossos mais velhos. Quem rompeu não é quem abraçou gente branca que é integracionista, porque o integracionismo acaba com a gente, né? Acaba com a gente, porque mina mesmo tudo que a gente quer fazer. Bom, enfim, eu acho que comunidade, nananã, mais coisa aqui. Eu acho que olha que delícia que Denise comentou aqui. Imagina crianças pretas adotadas estudando em escolas tradicionais eurocêntricas. E é o que vocês colocaram. Tive experiências positivas de crianças em escolas públicas com professores de práticas afrocêntricas. É isso. É isso porque eu ainda acredito na escola pública, porque eu ainda acho que a gente pode disputar, se juntar e disputar isso aí. Aqui em casa é dessa forma, né? Desconstruindo o que a escola e a sociedade faz. É isso, pois é. É isso, Isis. É um trabalhão danado, minha irmã. Adorando essa live cheia de reflexões e querendo mais sobre o assunto. Vocês são oxigênio puro. Bom, nós vamos trazer mais sobre o assunto em breve. Eu acho que Thaisa acabou falando já um pouquinho também sobre os princípios da afrocentricidade, da educação afrocêntrica. A gente foi pincelando, nós não focamos muito em ficar falando sobre a educação afrocêntrica, porque a gente fala sobre a educação afrocêntrica, mas a pessoa não consegue entender que não é a mesma coisa que antirracista. Então a gente teve que vir falar por que não antirracista, muito mais. Né? Fazer essa reflexão toda, porque a pessoa mistura tudo. Afro-brasileira, antirracista, relações étnico-raciais, não sei o quê, papapá, né? E aí, como o antirracismo está na moda, se mete lá o hashtag antirracista, porque o afro-brasileiro já está caindo, né, de moda. Né? De tantos nossos mais velhos meter o pau, os nossos mais velhos meteram o pau no afro-brasileiro legal, que hoje as pessoas já usam bem menos, né? Porque esse afro-brasileiro, eu vou te dizer, viu? Oh, que negócio nojento esse negócio de afro-brasileiro. Deus, que misericórdia. E aí, Tem uma razão de ser também, né? Tem uma razão de ser, porque, inclusive, é negar algo, é afirmar algo, mas é negar, é aquela coisa do anti-africano, né?
Não é à toa esse termo também. Pois é. Então é isso, olha só. Nós estamos preparando para vocês, né? Nós vamos preparar para vocês ainda mais sobre a educação afrocêntrica. Vamos convidar irmãs e irmãos aqui, o Jonatas, a Carla, que é da Mãe de Cria, né? Que são dois professores, uma professora e um professor, né? Na área da pedagogia, que são super dedicados, né? Ela é muito dedicada, ele é muito dedicado. Já entenderam isso aí. Então, para a gente, estamos juntas e juntos nessa formação afrocêntrica enquanto, né, pensadoras dessa perspectiva, pensadores dessa perspectiva, escritoras e escritores sobre. E vamos trazer para vocês como é que a gente pode pensar a educação afrocêntrica numa dimensão de longo prazo. Não só as perspectivas, mas um currículo, como pensar um currículo afrocêntrico, como pensar as relações dentro de uma escola que seja de fato afrocêntrica, porque não adianta essa escola dizer isso e dentro das suas relações lá tá humilhando seus funcionários, né? Não respeitando seus funcionários. Então é preciso que a gente pense numa dimensão ampla, integracionista, ou holística, digamos assim, né? Então, nós vamos preparar para vocês uma série de aulas sobre, bem específica, porque hoje a gente veio falar para poder, não tem mais que falar sobre isso. Sobre teatro, não dá mais. Se alguém quer saber, assista a live. Assista a live, assista a live. E aí vamos focar no que a gente quer construir, gente. Então, a gente vai chamar vocês para construir junto com a gente. Então, em breve, nós vamos apresentar para vocês um conjunto de assuntos e temas que a gente vai tratar dentro da perspectiva afrocêntrica ali, mastigadinho, ok? Eu, Thaisa, Jonatas e Carla. Falei porque eu não tenho língua presa e vocês fiquem ligadinhos na gente. Jonatas aqui é do perfil... cadê o perfil de Jonatas, gente? Porque eu não sei para que ele mudou esse perfil dele. Amândula. Não é E Amanda. depois da travessia e Amândula. Então, sigam aí, depois da travessia e Amândula, e sigam o @mãe de cria, que vocês vão perceber isso aí. Então, a gente está se juntando para trazer para vocês essas questões e para que a gente se forme melhor, ok? Então, acho que é isso. 10 horas, 8, 9, 10, 3 horas de live e, olha lá, depois não digam que a gente não é generosa. Gente, obrigada. Thaisa, meu amor, como sempre, amo você demais, minha parceira para a vida, tá bom? Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Eu quero terminar oferecendo as suas reflexões de graça para esta página, né? Diga-se de passagem. Eu quero terminar lendo uma frase de Amos Wilson, que eu me sinto muito impactada com essa frase. Volta e meia eu falo ela. Porque eu acho que ela sintetiza tudo que a gente falou aqui hoje, né? Então, eu vou ler a frase. Não é minha não, viu? É de Amos Wilson. Ele diz o seguinte: a educação afrocêntrica é, acima de tudo, e até além do ensino da história e da cultura africana, preparar nossas crianças para defender a própria existência do povo africano. Se você não sobreviver, o que importa é ensinar 100% das nossas crianças a ler. O que importa é elas aprenderem bem matemática, ou ciência da computação, ou todas as outras coisas que a gente pensa que é importante naquela melhor escola que a gente acha que é, né? Quando suas próprias vidas estão em risco. Então, se a gente não existir, não existe topo, não existe melhor escola, não existe nada. Então, a educação afrocêntrica é sobre o nosso direito de existir. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E se a gente quer existir como povo, a gente precisa olhar para a gente mesmo a partir das nossas teorias, a partir da nossa história, a partir dos nossos interesses. E deixa o outro para lá, que ele vai conseguir organizar o caminho dele e a gente organiza o nosso. Então, fica a dica, né, para vocês.
E a gente se vê em breve por aí. Tem muito tempo que eu não apareci em live, porque a vida é essa. E aí só a Nini mesmo para poder me tirar da calmaria das lives, para poder eu vir aqui falar um bocadinho. Muito Vou bom, minha trazer irmã, estar com mais. você. Muito bom estar aqui com todo mundo que prestigiou a gente até esse momento e que partilhou também muitos conhecimentos, né? Assim, agradecer a todos vocês que trouxeram também reflexões. E a gente está conversando, falando um pouquinho do que a gente pesquisa e aprendendo junto com vocês, porque, como o Nini falou, a gente também está aprendendo nesse caminho sobre a afrocentricidade, sobre a educação afrocêntrica. A gente também está se formando nesse processo. Então, a gente não vai ter todas as respostas, porque a gente também está aprendendo com vocês, né? Eu soube que existia afrocentricidade em 2009, quando eu conheci meu esposo, atual esposo, que foi namorado, lá em 2009. Mas até eu começar a construir isso como uma prática profissional, como uma prática de vida, demorou um bom tempo, né, de maturação. Tanto que ele fala, às vezes, para mim, que eu sou o melhor projeto, porque foi uma maturação de muitos anos, né? Até isso se consolidar na nossa vida de fato e tal. Então, quando o Nini fala que a gente está em processo, é porque a gente de fato está em processo, a gente está aprendendo também. E claro, a gente compartilha um pouco do que a gente aprende, porque a gente sabe que o tempo urge, que a gente tem muitas urgências, mas a gente também faz isso com muita responsabilidade e com muito cuidado. E tem uma coisa também importante sobre as nomeações, que vocês também não veem a gente falando, por exemplo, que a gente é professora afrocêntrica, educadora afrocêntrica, pedagoga afrocêntrica, né? Nós somos professoras, somos pedagogas e atuamos com essa perspectiva, né? Mas porque para a gente, o ser, ele tem uma dimensão muito maior, como a Thaisa falou. Então, nós estamos em processo. Se nós estamos em processo, a gente sabe que falta muito ainda. Porque a gente ainda precisa, em muitos âmbitos da vida, operar dentro desse sistema racista. Então, a gente ainda não chegou lá. Nós não somos afrocêntricos, de fato, né? Não existe um relacionamento afrocentrado, uma pessoa afrocentrada, uma vida afrocentrada, educadora afrocentrada, não. A gente está conhecendo essa perspectiva e se conhecendo a partir e dentro dessa perspectiva. Porque tudo que a gente conheceu até agora foi totalmente o oposto dela. Então, não é da noite para o dia que você conheceu, porque você fez práticas pedagógicas afrocêntricas, você já é uma professora, educadora afrocêntrica. Não se limita a isso. Por isso que é importante essa frase que você leu, porque vai para além. Além de precisar de anos de estudo, de anos de prática, é preciso que você entenda que tem uma dimensão que vai para além apenas da sua profissão, né? Por isso que as pessoas brancas, por exemplo, nunca vão poder estar dentro dessa perspectiva nesse nível. Elas podem até ter práticas pedagógicas que dialoguem com essa perspectiva afrocêntrica, mas se limita ali. Porque o que o Maleficent Achante fala é que a afrocentricidade deve ser uma perspectiva de vida. Então, é o ser e estar no mundo a partir de África. Isso aí, meu amor, não tem ancestralidade branca, né, que alcance. Então, por isso também vocês não vão ver a gente falando isso por aí, né? A gente tem muito cuidado com o que a gente está falando e perpetuando, né? Então, beijos para vocês, boa noite, obrigada mais uma vez. Gasakidila Kiavulo, muito obrigada por vocês estarem verificados. Gasakidila Kiavulo é muito obrigado, ou muito obrigada, porque língua africana não é generificada, na língua quimbundo, ok? Voltou aí já, amos o Wilson. Minha irmã, beijo, tchau. Vou me despedir aqui do povo e falar sobre a próxima live. Gente, obrigada mais uma vez. Na segunda-feira nós estaremos aqui com a filósofa, professora e filósofa Catiúcia Ribeiro, para falar sobre filosofia africana na educação. E sempre a nossa perspectiva é afrocêntrica. Desculpe-me, mas quando se trata de mãe, depois é algo a pensar. Ok? Beijo e até segunda-feira.